Olá, meus irmãos. Estamos retornando, tivemos um problema técnico. Isso aí é normal, né? Essa questão de sistemas. Eu vou dar uma recapitulada rápida, porque na realidade eu não sei exatamente em que ponto que parou, que travou, né? Então, o tema de hoje, firmeza de fé, ele está baseado no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 124 do Espírito Emmanuel, na psicografia do nosso Chico. E ele começa, então, com uma citação então de Lucas, né? E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e na época da tentação se desviam. Isso é na passagem de Lucas, capítulo 8. Emmanuel, então, ele nos começa a desmembrar, a comentar sobre essa passagem, né? Ele fala que a palavra pedra entre nós costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, de a rocha viva da fé. Então, o próprio nome de Pedro, que na realidade era Simão ou Simeão, conforme alguns textos, foi chamado por Jesus de Pedro, por quê? Porque Pedro significa pedra, rochedo, do grego, e que tem uma tradução do aramaico da palavra Cefás. Então, inclusive quando Jesus encontrou com Pedro, chamou ele de Cefás. E que o significado é o mesmo, é de rocha, pedra, né? Agora, por que Jesus se utilizou de chamar Pedro dessa maneira? Justamente por quê? Porque ele sabia que Pedro, naquele instante, ele era era imaturo. Ele era uma pessoa imatura, como todo jovem é imaturo. Mas era uma pessoa de uma firmeza muito grande, e que com a maturidade ele se transformaria justamente nesse alicerce da divulgação do Evangelho do Cristo naquela época. E foi o que aconteceu realmente. Pedro, depois do início bastante inconstante, depois das famosas negações, as 3 vezes que negou Cristo, ele se transforma num grande apóstolo do Mestre, um dos maiores, se não o maior, junto com Paulo, junto com João, se transformou nos grandes apóstolos, não esquecendo do trabalho que os demais apóstolos fizeram, que também foram maravilhosos e importantes, né? Mas o fato é que Pedro, ele foi, no sentido simbólico, a pedra que deu a firmeza, a sustentação para que o Evangelho do Cristo se propagasse no início do cristianismo, no início da sua divulgação. E ele fez esse trabalho até o momento em que ele foi assassinado, crucificado de ponta cabeça, pois ele mesmo pediu que ele não merecia morrer como mestre, então ele foi crucificado de ponta cabeça. Mas o fato é que Pedro se transformou realmente nessa rocha viva da fé, dando uma base fundamental para a implantação do Evangelho do Cristo no mundo antigo e até os dias atuais. Emmanuel, então, continua nos dizendo o seguinte: o Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre a pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que por ausência de raiz caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, deve ser considerada como experiências imprescindíveis. Nesse momento que ele nos fala sobre dessas pessoas que recebem a palavra com alegria, mas que falta raiz e caem nas tentações, nós temos fatalmente que citar, né, a parábola do semeador.
que está em Mateus capítulo 13, que Jesus fala assim, conta, né, essa parábola da seguinte maneira: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Então, nessa parábola, Jesus nos fala dessas sementes, né, que caíram ao longo do caminho, os pássaros vieram e comeram, que significa as pessoas que ouvem as palavras, ouvem o evangelho do Cristo, mas não dão atenção. Simplesmente eles pegam, seguem o seu caminho, entra no ouvido, sai pelo outro, como se diz no popular. O segundo, que cai em lugares pedregosos, o que acontece quando é um lugar com pedras, né? A planta até nasce, ela cresce, mas a raiz, ela não tem profundidade, porque é um chão muito duro, muito compacto, e daí você pode facilmente arrancá-la com a mão, ou quando vem um sol muito forte, ela seca muito rápido, porque justamente ela tem as suas raízes praticamente expostas, né? E que significa aquelas pessoas que têm aquela disposição do evangelho inicialmente, mas que logo em seguida elas arranjam outras coisas, arranjam outras ocupações e acabam simplesmente deixando de seguir, de tentar compreender o Evangelho do Cristo, de mudar as suas vidas. A gente vê isso muito nos estudos espíritas do primeiro ano, né, no estudo introdutório, em que as pessoas vêm, chegam e falam, não, porque agora eu vou estudar, porque eu quero aprender e fazer. Vem uma, duas, três, no máximo três por ali, e já não vem mais. Que desistem por quê? Porque não tem realmente aquela firmeza de querer aquilo para a sua vida. Resolveu porque acha bonito, até gosta de ouvir palestras, mas na hora de se dedicar, de ter esse processo de aprendizado na sua vida como algo, um compromisso, ela não quer ter esse compromisso, porque esse compromisso ele acaba afetando outras coisas que ela gosta de fazer, de assistir um futebol, uma novela, de repente sair com os amigos, fazer uma festinha. Então é muito comum as pessoas começarem e logo desistirem. A primeira alternativa que eles tenham para a questão do estudo, eles simplesmente desistem e não voltam mais. E há aqueles que realmente querem continuar e eles seguem no estudo. Mas é muito comum isso no estudo introdutório de começar grupos, às vezes com 15 pessoas no estudo, e terminar o ano com 5 ou 6 pessoas somente no grupo de estudos. As outras, que são aqueles que caem nos espinheiros, né, são aquelas pessoas que ouvem, que até compreendem, mas eles ainda estão muito agarrados às questões materiais. Então, as dificuldades para eles são muito grandes, as tentações são muito grandes. E às vezes a gente vê pessoas que falam, olha, é maravilhosa a doutrina, os ensinamentos são preciosos, mas eu não estou preparado para isso. Eu não quero desistir dos bens materiais que eu tenho, como se a doutrina, digamos assim, como se a doutrina ordenasse, né, que nós deveríamos nos desfazer de todos os bens materiais. A pessoa não compreende isso, mas o fato é que ela
ela tem medo de ter que, de repente, deixar de lado as coisas materiais que ela tem na sua vida. Então, acaba deixando o estudo de lado e deixa isso para mais adiante. E a terra boa, né, como nós sabemos, é a terra que cresce. Mas veja o detalhe que Jesus fala, terra boa e produziu frutos. Porque toda fé sem obras é morta. Então, a terra tem que ser boa, mas tem que produzir frutos. Logicamente, a gente sabe que na natureza ela cumpre seu destino. Agora, a terra boa, no sentido agora nós, como humanos, nós podemos até receber esses ensinamentos, mas nós temos que frutificar. Realmente aqui eu me encontrei nessa religião, eu quero estudar, quero aprender, mas eu tenho que frutificar. E o que é o frutificar? É justamente levar adiante esses ensinamentos àqueles que desejarem. Não se pode impor, como algumas religiões desejam impor a sua religião aos outros. Então, é isso que é muito interessante essa passagem, né? E que Emmanuel nos fala justamente de não conseguir fugir a essas tentações do mundo, que é as questões materiais, que elas existem no mundo, nós precisamos vivenciar. Nós não podemos chegar aqui e dizer, olha, agora vamos parar de trabalhar porque dinheiro é coisa material. Não, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ganhar o dinheiro para o nosso sustento. A questão é não viver para a matéria. Nós precisamos trabalhar e viver no mundo material, mas não podemos ter as questões materiais como aquilo que norteia a nossa vida. Essa é a grande dificuldade, o grande erro que nós cometemos em nossa vida. E com a doutrina espírita, essas tentações, né, na realidade, são experiências que nós precisamos, que são imprescindíveis para o crescimento nosso como espírito. Todas essas tentações, essas provações, essas expiações, tudo isso são experiências que nós precisamos para um amadurecimento. Lembra que eu falei de Pedro? Pedro precisou amadurecer para se tornar aquela rocha a qual Jesus sabia que ele se tornaria. Porque ele conhecia Pedro mais intimamente, talvez mais que o próprio Pedro se conhecia. Então, as experiências que nós passamos, elas são extremamente importantes para que nós possamos dar um prosseguimento à nossa jornada. E continuando, Emmanuel nos fala assim: na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos, em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Então, é uma questão nossa como pais de protegermos os nossos filhos quando são pequenos, de darmos a condição para que eles possam se desenvolver até que eles possam ter condições de caminhar com as próprias pernas. Só que muitas vezes nós envolvemos os nossos filhos em ternura demasiada, em protecionismo. Não deixamos eles vivenciar suas experiências e muito menos assumir as consequências de seus atos. Era muito comum, no tempo que nós trabalhávamos como trabalhos voluntários no colégio, nas APPs, e era muito comum que chegava lá pais totalmente desequilibrados, por quê? Porque o filho deles tinha aprontado na escola e o pai estava sendo chamado para tomar alguma providência. E o pai ou a mãe chegar totalmente nervoso e dizendo que não, que o filho estava sendo injustiçado, sendo que eram coisas, às vezes,
muito claras, e não era a intenção da escola denegrir a imagem desse filho, né, desse aluno, mas pelo contrário, era para que os pais tivessem consciência do que está acontecendo e ajudassem para evitar que isso acontecesse. Mas os pais vinham, brigavam com a escola, com os professores, porque estavam sendo injustos com o coitadinho do filhinho. E podem ter certeza que todas as vezes que, pelo menos eu presenciei, soube de situações, realmente o jovem tinha aprontado. Outras situações era a questão de estudo, né? De você chegar e trazer os pais, olha, teu filho não está indo legal na escola, isso está acontecendo, e os pais protegerem os filhos, dizerem que o problema não era o filho, que o problema eram os professores, que era o colégio. E que, inclusive, a questão da educação, confundiam a questão da educação, achando que o colégio tinha que formar as crianças na sua parte educacional, na sua parte moral. Isso é uma função dos pais, não do colégio. O colégio, ele dá conhecimento aos seus estudantes. Ele não tem a obrigação e não faz esse trabalho em dar educação moral, formar hábitos, caracteres, como Kardec falava, porque toda educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Nós sermos educados são hábitos. E essa bagagem moral são os pais que são responsáveis. Então aí a gente vê essa questão que os pais muitas vezes se perdem no equilíbrio que tem que ter no amparo aos seus filhos. Porque daí esses jovens crescem, são jovens que estão acostumados a aprontar, a fazerem coisas erradas, mas eles não assumem as consequências porque os pais estão sempre botando panos quentes, como se fala, né, na sociedade a gente fala colocando panos quentes, quer dizer, eles estão lá, estão abafando o caso, estão passando a mão na cabeça dele, e eles acostumam a ter uma vida em que eles aprontam, fazem o que querem e simplesmente não conseguem, não querem assumir as responsabilidades. E essa é a pessoa que vai para enfrentar a vida. Só que, em determinado momento, nós vamos ter que encarar as nossas provações. E os pais também não vão estar eternamente conosco. E daí vamos ter jovens, vamos ter, às vezes, até pessoas, teoricamente, pelo menos em idade adultas, e que não estarão preparadas para enfrentar essas dificuldades que aparecem durante a nossa vida, que são justamente para que possa nos amadurecer como espíritos, como seres imortais, para trabalhar as nossas falhas, as nossas imperfeições. Mas nós acabamos, justamente por sempre ter tido um amparo demasiado de nossos pais, a gente acaba fugindo de nossas responsabilidades e prejudicando até o nosso processo reencarnatório. E daí ele continua assim: reconhecemos, assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo. Mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis com a finalidade de procurar alicerces alheios. A nossa fé religiosa também, ela deve ser desenvolvida por cada um de nós. A fé verdadeira, ela é individual. Nós podemos nos chegar e termos como ídolos vários expoentes da nossa religião, no caso nosso da doutrina espírita, aí, Chico Xavier, Divaldo, Raul, Haroldo Dutra, Alberto Almeida, Sandra Borbas, Sandra Della Pola e tantos outros trabalhadores do Cristo, né, que trabalham junto ao movimento espírita,
e a gente basear a nossa fé por eles. Só que a fé é uma construção própria. Por isso que na doutrina espírita a gente está sempre estudando, porque essa fé ela tem que ser desenvolvida de uma maneira racional. Nós temos que estudar, compreender o Evangelho do Cristo, compreender os ensinamentos que o Cristo nos trouxe, para que nós possamos realmente concluir se aquilo é uma realidade ou não. Porque se nós não aceitamos um ponto da filosofia da religião que nós estamos frequentando, fatalmente nós não vamos desenvolver essa fé, porque a gente não concorda com aquilo. Então, uma grande questão que tem na doutrina espírita é justamente da gente estudar e compreender e formular para nós mesmos que aquilo é uma verdade. Não é porque fulano, porque Beltrano falou aquilo lá, é porque eu estudei, eu analisei aquilo e concluí que realmente eu concordo com aquela filosofia, eu concordo com aquela explanação, aquela ideia que a doutrina passa. A partir daí, eu começo realmente a introjetar, quer dizer, eu começo a colocar para dentro de mim os ensinamentos. E aí eu começo a desenvolver a minha fé. E essa fé, ela é extremamente importante, porque no momento em que nós desenvolvemos essa fé, nós temos a confiança de um Deus de suprema bondade e amor, e que é fundamental para a nossa jornada evolutiva, para o nosso processo reencarnatório. Por quê? Porque no momento em que nós não temos essa certeza desse Deus de amor e bondade, nós vamos culpar tudo o que acontece no mundo, na nossa vida, nós vamos culpar a Deus. Ou até chegar a um ponto de desacreditar na existência divina. Mas por quê? Porque a gente não entende como que Deus pode deixar que tem essa pandemia que nós temos aí fora hoje, matando tantas pessoas. Como que Deus faz isso? Como que Deus deixa que tenha pessoas tão más nessa vida? É justamente nós temos a falta da compreensão dessa bondade e da perfeição e da sabedoria divina. E isso faz com que os nossos pensamentos realmente se desvirtuem. E quando nós desenvolvemos essa fé desse Deus amoroso, bom, justo, perfeito, nós desenvolvemos essas raízes de segurança que Emmanuel fala dentro de nós mesmos. E no momento em que nós temos essa segurança, nós conseguimos enfrentar qualquer dificuldade, qualquer problema que vamos passar em nossa vida, nós conseguimos enfrentar. Por quê? Porque nós temos segurança. Os grandes missionários do Cristo que vieram a esse mundo e alguns que ainda estão por aí, todos eles têm uma característica muito forte, que é essa fé de começarem um projeto e terem a certeza de que aquele projeto vai ser amparado pela divindade, porque é um projeto do bem, é um projeto de amor, um projeto para ajudar aos outros. Mas eles não desistem diante das dificuldades. Podem até, em algum momento, se sentir ansiosos, porque é natural ainda de nós nos sentimos ansiosos. Mas, logo, a fé suplanta essa ansiedade e ele reúne forças e continua sua batalha no seu projeto, no seu trabalho. E sempre conseguem atingir. Nós vemos grandes obras realizadas por esses missionários e que não necessariamente eles tinham verbas, grandes vultos de verbas para tocar os seus projetos. Mas sempre havia um trabalho que chamava a atenção de pessoas faziam doações, doavam seu tempo, doavam
às vezes dinheiro, materiais para algumas construções, e essa obra resplandecia. Mas a fé que essas pessoas missionárias tinham e têm é algo maravilhoso da gente visualizar, da gente ver essa fé tão forte que eles têm em Deus. E Emmanuel finaliza esse texto. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé, onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa fé para a vitória estável. Então, tudo na vida é feito para que nós possamos nos desenvolver, nos aperfeiçoar no nosso processo de evolução, de iluminação. Todas essas dificuldades que a gente passa na vida estão relacionadas ao nosso processo evolutivo. Não é que Deus estava de mau humor e resolveu fazer o Cláudio sofrer agora com doenças, com vários tipos de coisas. Não. São necessidades que o Cláudio tem de passar por esse processo, mas faz parte de um projeto de iluminação, um projeto de evolução do Cláudio. E a fé, a gente vê a fé das outras pessoas, é maravilhosa. Mas nós precisamos desenvolver a nossa própria fé. Porque é essa fé desenvolvida dentro de nós que vai facilitar a nossa jornada reencarnatória. Vai nos fortalecer para superar todas essas dificuldades que nós temos para frente no processo evolutivo, com menos dor e sofrimento. Então, essa firmeza de fé é fundamental no nosso processo, na nossa vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, temos lá o tópico Poder da Fé. E ele fala, com certeza todos devem conhecer, né? Aquela passagem em que a mãe leva o filho que está sendo obsediado, né? E daí ela fala, apresentei aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Então Jesus daí responde, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Aí os discípulos, né, depois sozinhos com Jesus, foram perguntar, mas por que nós não podemos expulsar esse demônio? E aí Jesus fala para eles, por causa da vossa incredulidade. Pois é verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, os discípulos não conseguiram curar porque, no fundo, eles não acreditavam em si. É lógico que eles estavam no início de um processo de apostolado. Eles tinham muitas dúvidas, tanto que isso é uma coisa que a teologia já fala, que os apóstolos se tornaram os apóstolos de Jesus, esses que trouxeram esse evangelho, que divulgaram o evangelho, somente após Jesus surgir para eles após a crucificação. Estavam todos escondidos, estavam todos com medo, não sabiam o que fazer. Quando Jesus aparece para eles, é que eles têm a certeza de que tudo aquilo que Jesus tinha falado era realidade. Mesmo tendo convivido 3 anos e pouco com o mestre, visto tudo que o mestre conseguia fazer com a sua capacidade moral, o seu conhecimento, a sua capacidade magnética, através da qual ele fazia as curas, os processos mediúnicos que ele fazia, e mesmo assim eles tinham essa... Então eles tentaram curar o menino, né? Expulsar os demônios do menino,
E não conseguiram, justamente porque a fé deles era muito vacilante. Então Jesus fala que se nós tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, na época era o menor grão conhecido, não sei se hoje talvez tenha algum menor, mas ele quer dizer que se você tivesse um mínimo de fé, você conseguiria realizar qualquer coisa. Nada seria impossível se você tivesse um mínimo de fé. Então veja o quanto é importante essa fé na nossa vida. Não é uma questão de curar os outros, de poder fazer maravilhas com magnetismo, não é isso. Mas é o trabalho que ele faz em nós, o trabalho de transformação, de nos preparar realmente para nós sermos trabalhadores do Cristo na divulgação do Evangelho, porque Deus, na obra divina, ele conta com cada um de nós. Não achemos que não achemos assim que Deus não está, ele está fazendo as coisas só por conta dele. Ele conta com todos nós nessa obra divina, né? Então, a fé, ela é uma confiança nas nossas próprias forças, né? E ele consegue executar coisas que quem duvida de si mesmo não consegue. Então, independente de ser fé religiosa, é a fé em si mesmo. Ela é extremamente importante. A pessoa que tem fé em si mesma, ela consegue realizar todas as coisas que ela planeja fazer. Existe um detalhe que eu vou falar daqui a pouco, tá? A, a realidade é que a fé, ela faz com que a gente encontre os caminhos para realizar aquilo que a gente deseja, né? Ela nos dá força, nos dá energia, para superar os obstáculos pequenos e grandes. Então, quando nós hesitamos ou vacilamos em algum projeto, é porque a nossa fé, na realidade, ela é vacilante. Ela não é uma fé ainda extremamente sólida, né? Não é uma rocha de firmeza ainda, e por isso que a gente tem dificuldades. A característica da fé sincera e verdadeira, ele continua nos falando no tópico 3 desse texto, é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então, quem tem fé em si mesmo, quem tem fé em Deus, está sempre calmo diante das dificuldades. Então a fé, ela é sempre calma. Por quê? Porque ele sabe que aquilo vai, em algum momento, ele vai conseguir realizar o que deseja. Aquela dificuldade, aquele problema vai ser superado. A questão da gente ter essa fé verdadeira, essa confiança em si mesmo, ela não quer dizer que ela vem e passa, assim, tira todas as dificuldades da frente numa vez só. Leva-se, às vezes, um tempo para que isso aconteça, mas ela vai acontecer. E outra coisa, a fé, ela é humilde, ela não é presunçosa, porque ele confia mais em Deus do que em si próprio. Porque a pessoa põe em Deus a confiança, em si mesmo, e faz a sua parte. Porque não adianta só colocar para Deus e ficar sentado na área, tomando um chimarrão, né? Comendo umas bolachinhas, um cookie lá, esperando que as coisas aconteçam. Nós temos que confiar em Deus, confiar em nós, mas temos que trabalhar. Nada vem sem o trabalho. Se nós não trabalharmos, as coisas não vão acontecer. Então, agora, quando nós conjugamos a fé e o trabalho, os bons espíritos, eles vêm e nos auxiliam para atingir os nossos objetivos.
Interessante no item 5 também desse tópico, ele nos fala que o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades, ele dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então, quer dizer, é aquilo que as pessoas comentam e os coaching falam de que a gente tem que jogar para o universo, né? Várias maneiras. Isso nada mais é do que nós termos fé naquilo que nós vamos realizar. Nós temos fé em Deus, que Deus vai nos amparar para que nós realizemos esse projeto, quando esse projeto ele visa o bem. Quando ele visa o bem. Ah, mas é uma coisa minha, eu quero desenvolver um negócio, mas tudo bem. Mas você está fazendo isso para um bem para você e para aquelas pessoas as quais você vai beneficiar com o teu trabalho. Seja pelo emprego, seja pela movimentação do tipo de trabalho que você vai realizar, que você vai auxiliar, de repente, uma obra filantrópica, por exemplo. Mas o fato é que nós temos que pensar positivo, nós temos que manter esse pensamento positivo e que as coisas, com o tempo, vão se ajeitando para que aconteçam. É que eu falo, não vamos esperar eu tenho confiança e achar que amanhã nós vamos acordar e vai estar tudo resolvido. Tudo tem o seu tempo no universo das coisas acontecerem. E existe o detalhe que eu comentei, que logicamente a gente precisa lembrar disso, que é a questão do merecimento também, né? Às vezes, nós não temos mérito para conseguir determinadas coisas. Então, aquilo que nós desejamos, muitas vezes, pode ser prejudicial no nosso processo reencarnatório. Então, a melhor resposta que Deus pode dar às nossas preces, às vezes, é o silêncio. Isto é não atender a nossa prece. Porque, caso contrário, nós poderíamos estar entrando num caminho que só iria nos prejudicar. É que nem aquela brincadeira, né, de que as pessoas às vezes desejam ficar rico. Só que primeiro não jogam na loteria. Daí querem que isso que caia do céu. Em segundo, a questão de que será que a gente está preparado para a prova da riqueza? Os espíritos nos falam que a prova da riqueza ela é pior do que da pobreza, porque ela abre muitas portas e que às vezes nós não estamos preparados para isso. E o que a gente vê de muitas pessoas que ficam ricas, seja pelo seu trabalho, seja numa aposta lotérica, e que eles realmente ganham dinheiro e ficam ricos, que essas pessoas não sabem bem aproveitar e acabam tendo vidas muito infelizes, com separações de família, com brigas familiares e uma série de coisas. Mas o fato é que, via de regra, se for algo para o bem, se for melhor, bom para nós, e principalmente se for bem para os nossos irmãos, tenhamos a certeza de que as coisas vão acontecer, bastando que para isso nós tenhamos a firmeza de fé e, acima de tudo, sabermos que Deus está ao nosso lado, está nos amparando, que os trabalhadores de Jesus estão trabalhando para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Então, que mantenhamos a nossa fé, que tenhamos a certeza desse Deus de amor e bondade e justiça suprema, e que jamais nos desampara, que jamais nos deixa sem as condições necessárias para suplantar as dificuldades. Mas precisamos realmente manter o equilíbrio e a paz que nós conseguimos tendo fé em nosso Pai maior. Que a paz e o amor do Mestre Jesus possa envolver a todos nós nessa noite.
amanhã e sempre. Então, agradeço a todos, espero ter podido colaborar com todos e que possamos, em outras oportunidades, nos encontrarmos e novamente conversarmos sobre o Evangelho do Cristo. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo a eles por esses momentos de ensino, por esses momentos de aprendizado, e pedir, Senhor, que possamos levar para as nossas vidas esses sentimentos tão bons, essas energias tão salutares que seu Evangelho traz para nós. Que possamos, Senhor, aplicar cada vez mais os teus ensinamentos na nossa vida, nas nossas relações sociais, no meio em que vivemos e, acima de tudo, no trabalho, na sua seara. Principalmente, Senhor, nesses momentos turbulentos de transição planetária, dessas doenças, da pandemia, de tantas perturbações, de exasperações de ideias, que nós possamos ser um foco de luz, que nós possamos ser um ponto de equilíbrio diante das trevas da ignorância, das trevas da maldade e de todas essas incertezas que vemos nos momentos atuais. Fica conosco, Senhor, ampara-nos e ilumina-nos, hoje e sempre, com a graça de Deus. Muito obrigado, que assim seja. Uma boa noite a todos, fiquemos na paz do Cristo.